Confiar no Senhor nunca será um erro. E o quanto antes você entender isso, melhor será para a sua vida. Me diz uma coisa, quais os critérios você costuma estabelecer para definir se você deve ou não deve confiar em alguém, depositar ou não sua confiança sobre alguém numa determinada circunstância? Se é que você já parou para pensar sobre isso, para estabelecer esses critérios. É claro que com certeza existem outras questões a serem consideradas, mas de forma assim, de bate-pronto, eu penso em pelo menos dois aspectos que devem ser considerados ao depositar minha confiança em alguém. Primeiro aspecto, eu diria que é a capacidade do outro, daquele em quem eu deposito a minha confiança, de realizar, de entregar aquilo para o qual eu estou confiando nela. Então, a minha confiança não faz sentido se eu estiver confiando em alguém para fazer algo que ela não é capaz. Logo, eu confio, por exemplo, nas minhas crianças. Né? A Maria está com 3 aninhos. Eu posso confiar nela, talvez, para algumas poucas coisas, dada a pouca idade, a pouca maturidade, as próprias habilidades dela de realizar alguma coisa. Então, eu posso confiar nela para algumas coisinhas. O Caleb e o Pedro, que já estão ali com 9, com 7 anos, já posso confiar neles para algumas outras questões. Eles já têm algumas outras habilidades. Assim como a Ana, eu tenho tantos outros aspectos em que eu posso confiar, porque eu sei que são questões que ela pode fazer enquanto adulta que é. Então, a confiança, ela só faz sentido se a pessoa em quem eu confio, para aquela determinada circunstância, é capaz de entregar. Muitas pessoas falham e depositam sua confiança de forma equivocada em outros sem levar isso em consideração. Sem levar em conta se a pessoa é capaz de entregar aquilo para o qual ela foi confiada. E aí, quando isso acontece, o erro é de quem deposita a confiança naquele que nunca foi capaz de entregar, concorda comigo? Um segundo aspecto a ser considerado é a motivação do outro, o coração do outro. O que o move? Qual é o seu propósito? Será que ele tem o melhor pensamento em mente? Porque ao confiar em alguém, eu preciso saber quais são as motivações que o impulsionam, que o levam a fazer ou deixar de fazer algo. Será que ele vai ter a melhor intenção no coração ao realizar aquilo que eu estou esperando dele? Porque senão eu posso estar depositando a minha confiança em alguém que não tem o meu melhor interesse em mente. Você pode pensar em outros aspectos em relação a isso, mas eu quero me ater a esses dois e voltar para o meu argumento principal dessa nossa reflexão, que é confiar no Senhor, confiar em Deus, nunca será um erro. E já aplicando logo de cara, por que confiar em Deus nunca será um erro? Nunca será um erro porque nós estamos confiando naquele que pode fazer qualquer coisa. Ele tem todo o poder. Nada está limitado ao Senhor. Por isso, quando eu deposito minha confiança nele, eu sei que eu estou confiando no Senhor, porque ninguém pode frustrar a sua vontade. Confiar no Senhor também nunca será um erro, porque eu sei que ele tem o melhor propósito de todos. O propósito do Senhor é bom, a vontade do Senhor é boa, perfeita, é agradável. Ele é bondoso, ele é misericordioso, ele tem sempre o meu melhor em mente, o melhor para mim em mente. Então por isso eu posso sempre confiar nele, porque ele não só pode fazer todas as coisas, como a vontade dele sempre será a melhor. É a união perfeita, é o casamento perfeito que gera essa confiança. Alguém que pode tudo e que tudo que ele quiser fazer será o melhor. Por isso confiar no Senhor nunca será um erro. E por isso, depositar a minha confiança de vida em outras pessoas que não o Senhor sempre será um equívoco. Porque as pessoas não são, não têm todo o poder, as pessoas não podem fazer tudo o que quiserem, ninguém pode realizar aquilo que só o Senhor pode fazer. E eu quero convidar você a voltar seus olhos para esse texto da nossa leitura de hoje, para olharmos como isso se mostrou verdade na história do povo de Israel. Hoje a nossa leitura nos levou do capítulo 36 ao capítulo 38 do livro de Isaías. E nós temos aqui uma passagem interessante, uma passagem já bem retratada na Bíblia, que é o episódio em que a Assíria invade Judá. E é interessante a gente notar que esse episódio ele é narrado 3 vezes nas Escrituras. Nós já lemos essa história no segundo livro dos Reis, no segundo livro das Crônicas e agora no livro de Isaías. Pastor, por que uma passagem ser retratada 3 vezes na Bíblia? Isso chama a nossa atenção, sim. E eu acho que tem alguns motivos para isso. Um, talvez, e o mais óbvio dele estar
para que ele esteja aqui presente no livro de Isaías, é que Isaías fez parte dessa história, ele esteve envolvido nesse desenrolar dos fatos, então é natural, se ele escrever um livro e ele está retratando essa história, também aspectos dessa história, é natural que ele tenha retratado, que ele tenha feito esse relato. Outro aspecto é que esse, sem dúvida, é um dos grandes episódios do livramento de Deus, da ação poderosa, maravilhosa de Deus, trazendo libertação para o povo de Israel. Talvez a maior, talvez o episódio mais marcante, mais importante nessa história, onde o Senhor demonstra a sua proteção e o seu poder, protegendo a nação contra um inimigo super poderoso. Então, por isso nós vamos ter esse relato tão enfatizado ao longo das Escrituras, e quero chamar a sua atenção mais uma vez para esse acontecimento e refletirmos sobre isso aqui. No capítulo 36, o texto começa dizendo que no 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, o rei da Síria, resolveu então invadir o reino de Judá. Ele já havia tomado o reino do norte, né, o reino de Israel, já tinha sido completamente dominado, mas agora ele volta os seus olhos para Judá, e agora a Síria, esse importante e imponente inimigo, se levanta contra Judá. Ele já tinha tomado algumas cidades fortificadas, e agora ele se vira contra Jerusalém. Ele manda os seus emissários, seus mensageiros, também com um grande exército, para que cerquem a cidade e transmitam a sua mensagem de ameaça para o povo. A mensagem que o rei envia, e essa mensagem é dita na língua do povo de Judá. Interessante isso, porque os mensageiros falam em hebraico, que era a língua do povo, e não em aramaico, que era a língua dos assírios. Porque o objetivo daquela mensagem era deixar o povo com medo, era fazer o povo tremer e se renderem diante da Assíria. E a mensagem é simples: em quem vocês estão confiando para libertá-los de mim, do meu exército tão grandioso? Olhem para todos os outros povos que eu enfrentei, nenhum deles foi capaz de resistir. Todos os outros deuses de todos os outros povos caíram diante de mim, botei os templos deles no chão, botei fogo nesses outros deuses. Quem vocês acham que vai protegê-los? O Egito, aliado de vocês, não tem nenhuma capacidade contra o meu exército. Vocês vão confiar em quem? Vão confiar em Ezequias, o rei? Não deixem que Ezequias engane vocês. Vocês vão confiar em Deus? Ele chega a dizer, não deixem Ezequias enganá-los, dizendo, o Senhor nos livrará. Acaso os deuses de alguma outra nação livraram seu povo do rei da Síria? Ele diz com todas as letras, não cometam o erro de confiar no Senhor. Não cometam o erro de confiar no Deus de vocês. Mas o que Senaqueribe ainda não sabia, mas certamente descobriu, é que confiar no Senhor jamais seria um erro. Nunca será um erro. O povo então busca o Senhor. Ezequias e a nação buscam ao Senhor. Ezequias reúne os sacerdotes, reúne seus principais sacerdotes, vão para o templo, clamam ao Senhor, mandam mensagem para Isaías: olha, o rei Senaqueribe, seus mensageiros estão aqui ameaçando, estão se levantando contra o Senhor, e aí o que você nos diz? Isaías manda a mensagem do Senhor de volta a Ezequias, dizendo: olha, o Senhor diz que ele mesmo vai agir contra o rei da Síria, confiem no Senhor. O rei da Síria manda mais uma onda de ameaças, de alertas: não se deixem enganar, não deixem Ezequias convencer vocês a confiarem no Deus de vocês, não cometam esse erro de confiar no Senhor. Ezequias sobe para o templo, clama ao Senhor, e o Senhor manda mais uma mensagem através de Isaías, dizendo para que Ezequias não tivesse medo, que o Senhor se levantaria e faria com que Senaqueribe e o grande exército da Síria fosse colocado para correr. Essa é a mensagem que o Senhor anuncia através de Isaías. Ainda no capítulo 37, no verso 29, o Senhor diz: e por causa de sua raiva contra mim, de sua arrogância, eu mesmo ouvi, porei minha argola no seu nariz e meu freio em sua boca, e o farei voltar pelo mesmo caminho que ele veio. O Senhor usa uma imagem forte para isso, para dizer que vai botar uma argola no nariz, um freio na sua boca, e vai fazer com que ele volte como um animal, sendo arrastado, sendo conduzido de novo pelo mesmo caminho que ele tinha vindo, e o Senhor traria proteção sobre esse povo. E então o Senhor de fato conclui e realiza essa promessa e livra o povo do exército assírio, do rei Senaqueribe. Como, a propósito, nas profecias anteriormente, nesses últimos capítulos, nós já tínhamos visto que o Senhor traria essa proteção. Então essa profecia se cumpre ainda nesse tempo. E o que o Senhor faz? O texto vai nos dizer que um anjo do Senhor
Um anjo do Senhor naquela noite foi ao acampamento assírio e matou 185 mil soldados assírios. Senaqueribe não teve escolha. No outro dia, quando eles acordaram e viram todos aqueles homens mortos, Senaqueribe então precisa voltar, ele junta os homens que sobraram e retornam. Ele retorna para a Síria, retorna para a cidade de Nínive e ali ele fica. E ali na cidade de Nínive, certo dia, no templo do seu Deus, ele é morto por seus próprios filhos. Por seus próprios filhos ele é morto e um outro filho assume o reinado no seu lugar. O grande exército da Síria é frustrado, o grande e poderoso rei da Síria é completamente humilhado, sem que ele tivesse lançado uma única flecha, sem que ele tivesse levantado uma única ponte sobre o muro de Jerusalém, sem que nenhum soldado de Israel tivesse pegado em espada ou lutado contra qualquer um deles. O Senhor, só o Senhor, coloca para correr. Bom, coloca no chão, coloca mortos 185 mil soldados e põe para correr o grande rei humilhado que volta para casa para ser morto pelos seus próprios filhos. O Senhor deixa claro que confiar nele jamais é um erro. Ezequias confiou no Senhor, o povo confiou na mensagem, na palavra de Ezequias, confiaram no Senhor e foram libertos, foram protegidos pelo Senhor naquela circunstância. O capítulo 38 segue nos trazendo um outro trecho interessante para a gente refletir, em que, por esse tempo, mais ou menos nessa época, Ezequias ficou doente. Ezequias apresentou uma enfermidade e o profeta Isaías foi visitá-lo com uma mensagem do Senhor. E a mensagem do Senhor era: assim diz o Senhor, ponha ponha suas coisas em ordem, pois você vai morrer, não se recuperará dessa doença. Ezequias tinha a minha idade, ele tinha 39 anos de idade, e ele se vê enfermo. E ele recebe a mensagem do Senhor: olha, coloque suas coisas em ordem, organiza sua família, organiza suas coisas, porque você vai morrer. Depois de tudo isso, depois de ter enfrentado a oposição do rei da Síria, de ter sido fiel ao Senhor, de ter estimulado o povo a confiar no Senhor, Ezequias está diante de uma enfermidade. E com a mensagem de Deus, que ele vai morrer. Ó, se prepara, organiza suas coisas, porque você vai morrer, você não vai se recuperar dessa enfermidade. Ezequias se volta para o Senhor, se quebranta diante de Deus. Diz o texto que ele ouviu isso, ele vira o rosto para a parede, ele ora ao Senhor, ele clama ao Senhor: Senhor, eu fui tão fiel ao Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, tenha misericórdia de mim. O rei chora amargamente diante do Senhor, e o Senhor ouve, e o Senhor resolve atender o pedido de Ezequias. E Isaías, mais uma vez, é enviado pelo Senhor para ele, para dizer que ele seria curado daquela enfermidade. Isaías orienta sobre o que ele deveria fazer para ser curado, e o Senhor concede a ele 15 anos mais de vida. O rei recupera sua força, ele escreve um cântico de louvor ao Senhor. Nesse cântico ele escreve: agora andarei humildemente toda a vida por causa da angústia que senti. Senhor, tua disciplina é boa, pois conduz a vida e a saúde. Tu restauras minha saúde, permites que eu viva. Sim, a angústia me fez bem, pois tu me livraste da morte e perdoaste todos os meus pecados. E ele conclui dizendo que com instrumentos de cordas ele entoará louvores todos os dias da sua vida no templo do Senhor. Ezequias, mais uma vez, confia no Senhor, e mais uma vez ele não erra, ele não é frustrado ao depositar a sua confiança no Senhor. O Senhor tem misericórdia dele e o Senhor o cura da sua enfermidade. Mas aqui eu quero fazer uma ressalva muito importante quando nós estamos falando sobre confiança no Senhor. Confiar no Senhor não significa que Ele sempre fará as nossas vontades. Não significa que Ele sempre fará o que quisermos. Aqui, nesses casos, a confiança do povo em Deus permitiu que eles fossem vitoriosos. A confiança de Ezequias no Senhor permitiu que ele buscasse e clamasse ao Senhor, e o Senhor foi misericordioso e trouxe cura. Mas vale a gente destacar que foi o Senhor que permitiu essa enfermidade sobre ele. Foi o Senhor quem havia mandado o profeta para anunciar a ele: Ezequias, prepara suas coisas, organiza sua vida, porque você vai morrer. O Senhor havia determinado isso. E o Senhor, ao fazer essa determinação, ao anunciar essa mensagem, não era menos bom, não era menos confiável, era o mesmo Senhor. Apenas ele ouviu o clamor, foi misericordioso com o pedido de Ezequias e resolveu conceder a ele mais anos. Mas se o Senhor tivesse decidido não conceder esses anos, ele continuaria sendo digno de confiança. E aí, os dois aspectos que a gente falou no começo: se ele é capaz de fazer e se o propósito dele é bom.
O Senhor é sempre capaz. Ele é capaz de derrotar exércitos, ele é capaz de curar enfermidades incuráveis. Mas o seu propósito é sempre bom. Por isso, talvez o Senhor pudesse e possa, em algum momento ou outro, não dar a vitória. Não porque ele não seja capaz de fazer, mas porque talvez no seu bom propósito ele entenda que o melhor é não fazer. Porque muitas vezes, como o próprio Ezequias escreve, a aflição, a angústia, ela é pedagógica. O Senhor usa a disciplina do Senhor é boa e conduz à vida, conduz à saúde, então às vezes o Senhor vai decidir não fazer. O Senhor pode, mas pode decidir não fazer. E o seu propósito é bom, e se eu confio no propósito de Deus, eu encontro consolo, eu me alegro, inclusive quando as coisas não acontecem. O Senhor pode curar, mas ele pode decidir não curar. E se ele não cura, ele continua sendo bom, ele continua sendo digno de confiança. E aí sou eu que tenho que entender. Ele é tão digno de confiança que eu devo entender por que morrer agora pode ser bom para mim. Porque o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo. Porque essa enfermidade é boa para mim. O que é que eu devo aprender com isso? Quais são as lições que estão presentes nisso? É esse o nível de confiança que nós encontramos no Senhor. Quando eu confio em alguém que tem todo o poder e a melhor vontade e a melhor intenção possível, eu posso confiar nele em todas as circunstâncias. É por isso que o Senhor é o único digno de confiança, porque ele tudo pode e a sua vontade é sempre boa. Confie no Senhor em todo tempo, em todas as circunstâncias. Ao longo da vida você vai enfrentar muitas adversidades. E você vai encontrar muita gente por aí tentando te convencer de que o Senhor é digno de confiança porque ele vai te dar a vitória. Não se engane, não se deixe levar por isso. Muitas pessoas se iludem com esse discurso e, ao serem frustradas, depois abandonam o Senhor. Tá vendo? Era tudo uma mentira, uma enganação. O Senhor nunca prometeu que sempre faria as nossas vontades. Em muitos outros momentos da Bíblia, registrado aqui nas Escrituras, pessoas morreram confiando no Senhor. Não se curaram das suas enfermidades confiando no Senhor. Foram perseguidas confiando no Senhor. Exércitos foram derrotados confiando no Senhor. Porque nós temos sim o Todo-Poderoso, mas temos também toda a sua perfeita boa vontade que opera em nós, como ele bem quiser, como ele bem entender, e que alegria deveria ser para nós ter a vontade do Senhor realizada nas nossas vidas. Que Deus te abençoe, que Ele te ensine a confiar nele, porque Ele sim é o único digno de confiança. Confiar no Senhor nunca será um erro. Manda essa mensagem para alguém que possa ser abençoado por ela. Clica na setinha, manda para um amigo, manda para um familiar. E volta amanhã, porque a gente segue lendo o livro do profeta Isaías, extraindo mais uma lição. Cada dia, uma nova reflexão. Deus te abençoe.